Cleusa tinha um filho pequeno que mijava na cama todo o santo dia. Uma vizinha então ensina a ela uma simpatia que sua mãe havia lhe ensinado quando ela era mais jovem. Coloque uma medalhinha no pingolim do seu filho, que é tiro e queda. Pode ter certeza que ele nunca mais vai mijar na cama. Cleusa, mais do que ligeiro, achou uma medalhinha e fez a simpatia que havia aprendido com a vizinha. Pronto! O menino da Cleusa então não mijou mais na cama a partir daquele dia. Um certo dia, o marido da Cleusa chegou em casa bem tarde, podre de bêbado, e dá uma mijada na cama que o casal dormia. Cleusa ficou louca da vida e se lembrou da simpatia que a vizinha havia lhe ensinado. Ela procura, então, uma medalhinha para usar no marido bebum, mas não encontra mais nenhuma. Ela então pega uma medalha que ele havia ganho no futebol e coloca no pescoço do marido. Pela manhã, o marido acorda e fica olhando intrigado para a medalha que estava em seu pescoço. Cleusa então se levanta e pergunta para ele: "Onde é que você andou a noite toda, seu safado?" Ele, ainda olhando para aquela medalha pendurada no seu pescoço, responde: "Olha, Cleusa, onde eu andei eu não sei. Só sei que eu tirei o primeiro lugar." Um sujeito muito bêbado chega na sua casa e decide tomar um copo d'água. Porém, devido ao seu estado etílico e da pressa, não observa que no copo havia um pequeno rato vivo e ele acaba engolindo-o. Ao notar o que havia acontecido, ele sai apressado e entra no primeiro hospital que encontra. Na verdade, ele entrou num hospício sem perceber, e o primeiro médico que ele vê lá dentro não era médico. Era, sim, um louco que estava vestido de branco. Então o bêbado, ainda apavorado, explica o que havia acontecido ao maluco que ele pensava ser médico. Então o louco pega um pedaço de papel e escreve uma receita ao sujeito, que ainda estava bêbado. O bêbado vai direto a uma drogaria de manipulação e pede que preparem o medicamento que estava prescrito na receita. O farmacêutico, ao ler a receita, fica surpreso e pergunta qual era o problema do sujeito. Após uma explicação do bêbado, o farmacêutico ri e diz: "Faz todo sentido, mas o médico lhe aplicou uma peça." "Por quê?" pergunta o sujeito ao farmacêutico. "É porque aqui nesta receita está escrito para o senhor tomar um gato de 2 em 2 horas e se sentar numa ratoeira." O dono do boteco já estava de saco cheio com um bêbado que todo dia ia lá encher a cara de cachaça. Um certo dia, quando o bêbado pediu para botar mais uma, ele não se conteve e colocou ácido no copo e serviu para ele. O bêbado tomou tudo de primeira, fez uma careta e disse: "Eita, esta é das forte!" Então o bebum foi embora cambaleando. Passaram-se então vários dias e o bêbado não apareceu mais no boteco para beber uma cachaça. O dono do boteco até que ficou preocupado e pensou que havia matado o bêbado com aquela dose de ácido que havia lhe dado. Um belo dia, o bêbado reaparece no boteco já trocando as pernas e pede uma pinga ao dono do bar. O dono do bar serve a cachaça ao bêbado que toma tudo em uma só virada, faz a tradicional careta e fala: "Me dá uma mais forte agora! Quero aquela que, quando a gente faz xixi na rua, enche a calçada de buraquinhos." Era de madrugada e o casal acorda ao som insistente da campainha da casa. O homem da casa se levanta e pela janela vê um outro sujeito parado na porta e pergunta: "O que você quer? Onde você pensa que está?" "Olá." "Eu sei que é tarde", grita o sujeito, "mas preciso que alguém me empurre, e sua casa é a única que eu encontrei nesta região. Você precisa me empurrar." Louco da vida, o homem recém-acordado grita: "Eu não te conheço e são 4 horas da manhã. E me pede para te empurrar? Vai te catar e pare de me encher o saco." Ele então fecha a janela e volta para a cama. Sua mulher, que também havia acordado com aquela barulheira, não gostou da atitude do marido e fala: "Acho que você exagerou. Você já ficou sem bateria antes e poderia ajudar esse cara." "Mas ele está bêbado",
diz o homem enfurecido. Mais um motivo para ajudá-lo. Ele não vai conseguir sozinho. Você, que sempre foi tão prestativo, vai deixar o cara na mão só porque ele está bêbado? Tomado pelo remorso, o marido se veste e sai para a rua na madrugada gelada. Procura pelo bêbado gritando: "Ei, cara, vou te ajudar! Onde é que você está?" Então o bêbado grita de volta: "Aqui! Sentado no balanço do jardim." Você percebe que está bêbado quando você não consegue mais argumentar nem com objetos inanimados. O médico encontra sinais de sangue na bebida que corre por suas veias. As suas filhas gêmeas são chamadas de Brahma e Antártica. Os mosquitos ficam chapados depois de te picarem. O boteco inteiro te cumprimenta quando você chega. Você não reconhece sua esposa a não ser vendo-a através de um copo. Seus amigos pedem para você assoprar no isqueiro deles quando o gás acaba. A prefeitura começa a cobrar de você o aluguel pelo banco da praça. A fabricante do Estomazil aparece mensalmente na sua casa com 10 caixas do produto. Seu chefe te dá 30 caixas de cerveja como cesta básica. Você acorda com o bafo de pinga do cachorro que desmaiou depois de passar a noite inteira lambendo sua boca. Quando você morre, te enterram junto com o lixo nuclear para evitar explosão. Os manifestantes do MST te dão um cigarro e pedem para você caminhar em direção à polícia ao invés de usarem coquetel Molotov. Tá louco? Vai beber assim na casa do chapéu. Um sujeito cambaleando de bêbado pelo estacionamento estava cutucando a porta de cada carro que via com uma chave. Veio um guarda e lhe perguntou: "Qual é o problema, meu amigo?" E o sujeito responde: "Perdi meu carro. Não o acho." O guarda diz: "E onde foi que você viu seu carro pela última vez?" O bêbado então responde: "Foi aqui mesmo, seu guarda, na pontinha desta chave." Um bêbado entra no busão e, já na parte de trás, grita para todos os passageiros: "Desse banco pra frente todo mundo é corno, e daqui pra trás todo mundo é maricas." Ao ouvir isto, alguns dos passageiros se levantam, xingando o bêbado e ameaçando cobri-lo de porrada. O motorista, para evitar confusão, freia bruscamente e todos dentro do ônibus caem dos seus bancos. Um deles se levanta, pega o bêbado pelo colarinho e pergunta: "Fala de novo, safado. Quem é corno e quem é maricas?" O bebum então fala: "Agora eu não sei mais. Misturou tudo." O mesmo bebum passou pela roleta e grita: "Hoje eu quero um bumbum só pra mim." Os passageiros ficam puto de novo e olham assustados para o bêbado, que ao perceber a reação deles diz: "Calma, gente, eu só quero um." O bêbado senta-se então ao lado de uma mulher e fala: "Mas como a senhora é feia! Você é a coisa mais horrível que eu já vi." A mulher olha feio para ele e responde: "E você é um bêbado nojento." O bêbado imediatamente responde à mulher: "Tem razão, mas amanhã eu estarei curado." O bêbado então desce do busão e desce cambaleando uma grande ladeira, segurando firmemente uma garrafa de cachaça, quando de repente ele tropeça num tijolo e sai rolando ladeira abaixo. Quando ele chega no final da ladeira, ele se levanta preocupado, se apalpando, e descobre que a sua camisa estava toda molhada. Então ele pensa: "Espero que seja sangue." Quando ele chega com muito custo em casa, abre a porta e vai correndo para o banheiro. Lá ele se assusta e corre para o quarto, acordando a sua esposa, dizendo: "Soraya, essa casa tá mal assombrada. Eu abri a porta do banheiro e a luz acendeu sozinha. Depois eu fechei a porta e a luz apagou sozinha." Soraya, já acostumado com o marido bêbado, diz: "Pedro, você mijou dentro da geladeira de novo?"
Pedro então é enxotado de casa pela mulher, que não estava a fim de dormir com o bebum fedorento. Ele então vai para um beco e acaba dormindo no chão quando tem o seu relógio furtado. No dia seguinte, ele já curado da manguaça, estava voltando para casa e vê um sujeito usando o seu relógio. Ele se aproxima do sujeito e diz: "Ei, cara, esse relógio é meu!" O sujeito então responde: "Que seu que nada! Esse relógio eu peguei de um bêbado que chupou meu bingolim ontem à noite lá no beco." Pedro, todo envergonhado, fala: "Tem razão, não é meu mesmo. Mas que parece, parece."